Olá, meus irmãos e irmãs da Paróquia de Cruz Alta. Nós chegamos a vocês através dessa ferramenta para celebrarmos juntos o culto da Sexta-feira Santa. E eu quero saudá-los com as palavras de 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 24 e 25, onde Pedro está explicando o ato de Jesus na cruz e o que isso representa para nós. E ele nos diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor da vossa alma. Aqui o apóstolo Pedro fala de um ato consumador, um ato que crava em nós agora e para sempre o carimbo de filhos de Deus, de perdoados, de mortos para o pecado e vivos para Cristo. Um ato de entrega total na cruz. Foi na cruz que Jesus nos resgatou. Foi na cruz que Jesus nos deu, já hoje, vida eterna. E que nem nós mesmos podemos tirar isso. Eu te convido então, depois dessas palavras, para nós cantarmos o hino Ó Bem Cego Andei. Ó bem cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Quão feliz é então esse meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Eu te convido para agora juntos, para ficarmos com as palavras do pastor Mateus. Obrigado, Paulo. Olá, querido irmão, querida irmã.
Paz e graça para a sua vida, para o seu coração, da parte de Deus a cada um de nós. Nessa Sexta-feira Santa, quero trazer a mensagem bíblica como pregação para as nossas vidas, palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz o seguinte: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Uma só palavra, tetelestai. Esta é a palavra grega traduzida pela expressão está consumado. Foi a última ou penúltima palavra dita por Nosso Senhor antes de sua morte. É uma expressão muito usada naquela época. Jesus escolheu uma palavra cheia de significado, uma palavra apropriada para a sua última palavra, em nosso favor, no seu sacrifício. Pesquisadores têm encontrado que esta palavra, tetelestai, é uma palavra muito usada no mundo romano na época de Jesus. Exemplos eram empregadas e eu gostaria de trazer também para nós nesta mensagem. Primeira tradução para tetelestai significa pago. Quando pagamos uma conta, quando pagamos uma dívida, quitamos ela, normalmente recebemos um carimbo em cima dizendo pago. Está pago a dívida. Jesus na cruz está pagando o nosso sacrifício, que real nós não poderíamos pagar. Nós poderíamos ir para a cruz, sim, mas não teríamos como pagar pelo pecado. Não pagaríamos por ele, mas Jesus pagou pelo um sangue inocente. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, 13 e 14, diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que contestava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, pagou na cruz por nós. A segunda é a sentença executada. O uso da palavra tetelestai no mundo romano também trazia que os soldados incumbidos para aplicar as penalidades, quando eles assim cumpriam, executavam as sentenças, eles aplicavam também a palavra tetelestai, ou seja, está executado. Jesus assumiu o nosso lugar, o lugar dos criminosos, ou seja, o meu e o seu. Está consumado, está executado aquela sentença. E ainda em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 24, diz: carregando eles mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos nos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados, por suas feridas nós fomos sarados. Outra palavra que traduz muito bem tetelestai, ou seja, está consumado, é vitória. Mais uma palavra que se aplica perfeitamente àquilo que Jesus está fazendo na boca dele, nas suas últimas palavras antes de sua morte. Os soldados gritavam tetelestai aos campos quando tinham a sua vitória. Está pronto, está tendo a vitória. Com certeza Jesus ganhou o direito de gritar sobre todos sobre a vitória. Quando ele morreu no sacrifício perfeito, ele venceu todo o pecado. Ele ganhou a guerra contra o adversário. E quando ressuscitou depois de 3 dias, ele venceu a morte. A tradução comum, está consumado,
comunica bem o sentido desta grande palavra e inclui os diversos aspectos da consumação, da missão messiânica, a contemplação desse Deus que nos traz. Jesus completou a sua carreira e cumpriu o seu propósito. Em referência a todas as palavras do Antigo Testamento, as profecias, Jesus completou a sua missão. Poucos dias antes, ele explicou aos seus discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 44 a 48, que ele diz: Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu falei estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu os entendimentos para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia em que seu nome se pregasse ao arrependimento, para que todos se arrependessem dos seus pecados. E todas as nações começam de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Quando se trata do papel da lei, Jesus mostra para o homem que o problema era o pecado, que o problema do pecado precisaria de uma reconciliação, e ela é somente porque está consumado em Jesus. Jesus é, por fim, o Cristo, o nosso Redentor, aquele que gritou: está pago, aquele que gritou: está feito e executado, aquele que gritou: está tendo a vitória. Esse nosso Senhor, nesta Páscoa, não é porque nós não podemos nos reunir, não é porque, quem sabe, nossas famílias estão reduzidas somente àquelas do nosso lar. A vitória acontece porque Jesus é a nossa Páscoa. Está consumado. Que Jesus fique contigo. Está feito. Esse nosso Senhor traz a vitória. Que esta vitória permaneça comigo e contigo. Uma abençoada Sexta-feira Santa. Que eu e você olhemos para a nossa vida. Reconheçamos quanto somos dependentes desse Senhor que gritou: está consumado. Que Deus te abençoe. Convido assim a se curvar em oração. Obrigado, Senhor, porque nas suas últimas palavras, antes da morte, tu disseste: está consumado, está feito, está pronto, está pago, está executado. A vitória está certa, está ganha. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque é tua e não é nossa, mas tu nos deixa nos apropriar dela para a nossa vida. Por isso, Senhor, obrigado porque está feito. Obrigado porque está consumado o teu amor para conosco. A dívida está paga, está executado, Senhor, e a vitória já está ganha no nome do Senhor Jesus. Ó Pai amado, abençoa cada ouvinte no seu lar, aqui de perto ou de longe. Abençoa, Senhor, pela tua presença, e que o Cristo que está consumado fique em cada lar, em cada vida. Ó Senhor, rendemos a nossa vida a Ti, entregamos o nosso coração e reconhecemos que o Senhor pagou o nosso preço, pagou pela humanidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Assim entregamos também aqueles que sofrem, as pessoas que estão sozinhos, as pessoas que precisam estar viajando, os caminhoneiros, os profissionais da saúde, os comerciantes, Senhor. Nós oramos continuando pela cura. Está consumado, Senhor, e por isso oramos pela Tua presença. Nós pedimos isso, Senhor, e rendemos tudo a Ti pelo poder desse Deus que diz: está consumado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua Sexta-feira Santa. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele levante a sua mão sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que Ele coloque esta palavra de está pronto, está feito, está consumado na sua vida. Que você descanse nessa graça
e repouse esse Deus na sua vida. O Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.